Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, no De Olho no Direito, nós vamos falar sobre maternidade e paternidade socioafetiva. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like. A sua participação é muito importante para nós. O que é maternidade e paternidade socioafetiva? Vamos entender? A maternidade ou paternidade socioafetiva, também chamada de filiação socioafetiva, é o reconhecimento jurídico da maternidade e ou paternidade com base no afeto, sem que haja entre as pessoas, entre a criança e a mãe, vamos dizer assim, um vínculo de sangue, há apenas um vínculo afetivo. Quando um homem e uma mulher cria como se fosse seu uma criança, como se ela tivesse gerado, como se o pai tivesse ali presente o tempo inteiro, como se realmente fossem filhos deles de sangue, e não há distinção, é formada, aí nasce a existência da paternidade ou maternidade socioafetiva. Não há necessidade de ser um casal. Pode ser apenas um homem ou uma mulher a pedir o reconhecimento da filiação socioafetiva. E como é que ela é reconhecida? Como essa paternidade ou essa maternidade é reconhecida? O reconhecimento formal da filiação socioafetiva é feita pela via judicial. Durante o processo, o juiz observará se o vínculo que foi ali declarado nos autos, se ele caracteriza uma relação comprovadamente socioafetiva, típica da relação de filho, de mãe e filho ou pai e filho. E ela tem algumas coisas que o juiz observa. Se essa relação, se ela é pública, se ela é contínua, se ela é duradoura e se ela é consolidada. Ou seja, para a sociedade que está em volta, ali existe uma relação de família. É uma mãe e um filho, ou um pai e um filho. Qualquer um da sociedade vai reconhecer que ali existe uma filiação. Ao final do processo, com a decisão pelo reconhecimento da filiação, a justiça vai mandar que o registro seja alterado e reconhecido ali na certidão de nascimento, com a inclusão do nome ou do pai socioafetivo, bem como dos avós. O reconhecimento da filiação socioafetiva pode ser buscado a qualquer tempo, até mesmo após a morte dos pais. Portanto, o juiz observará a prova que evidencie e comprove o tipo de relação existente. É importante diferenciar uma relação socioafetiva daquela estabelecida entre uma criança e o seu padrasto ou a sua madrasta, que são relações afetivas diversas. Em muita situação, o homem, ou a mulher pode manter uma relação saudável com o enteado, e esse vínculo não necessariamente se caracteriza como uma paternidade ou maternidade socioafetiva. Ou seja, você que está aí do outro lado, e é uma madrasta ou é um padrasto, e tem esse intuito de reconhecer o filho, procure primeiro uma orientação para saber se a sua relação configura uma socioafetividade ou não. Dando continuidade ao nosso tema de hoje, nós vamos ver então quais são os direitos de pais e filhos em uma filiação socioafetiva. O reconhecimento do parentesco socioafetivo produz os mesmos efeitos pessoais e patrimoniais do parentesco biológico, tanto para os pais quanto para os filhos. O parentesco de sangue, então, ele não diferencia, não é modificado com relação aos direitos de uma filiação, uma maternidade ou uma paternidade socioafetiva. Esses direitos permanecem os mesmos, sem nenhuma alteração. Aos filhos estão assegurados os direitos como recebimento de pensão alimentícia, convivência familiar, herança, entre outros. E aos pais estão assegurados questões como guarda, direito de visitas. Não existe diferença de direito entre os filhos genéticos e os filhos socioafetivos, pois a Constituição Federal de 88, ela veda, ou seja, ela proíbe
qualquer distinção, qualquer tipo de diferenciação, seja ela de qualquer natureza, entre os filhos biológicos ou não, em relação aos direitos que são assegurados pela legislação. Ou seja, eu não posso, falando de direito patrimonial, por exemplo, dar 50% do meu patrimônio, 80%, melhor dizendo, 80% do meu patrimônio para o meu filho, porque ele é biológico, e deixar apenas 20% desse patrimônio destinado ao meu filho socioafetivo. Os direitos são iguais, eles entram no rol de herdeiros necessários, com todos os direitos garantidos pelo Código Civil com relação aos direitos patrimoniais. Ou seja, se 50% do meu patrimônio é destinado ao meu filho biológico, os outros 50%, naturalmente, será destinado ao meu filho socioafetivo, uma vez que não pode haver qualquer tipo de distinção entre eles, pelo parentesco consanguíneo ou não. Esse foi o nosso tema de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Se tiver alguma sugestão de tema que vocês queiram ver aqui no De Olho no Direito, que vocês queiram que façamos um vídeo para esclarecimento, deixe aqui nos comentários a sua sugestão, que vamos analisar e vamos, à medida do possível, esclarecer todas elas. Alguma dúvida também sobre o tema, algum conhecimento que você tiver e quiser acrescentar sobre o tema, todas as interações são muito bem-vindas. E, claro, continue sempre aqui conosco, de olho no direito.